a gente vive no dia da marmota, né, Satie? A gente está hoje enfrentando, parece que o mesmo pesadelo todos os dias. E o pesadelo, ele inexoravelmente, inequivocamente, ele cai no Supremo Tribunal Federal. Satie, você não vai ver isso em nenhum outro país do mundo. O nível de protagonismo judicial criminoso, não dá para achar e não dá para usar outra palavra, a gente chegou no plano do absurdo. Então, hoje, olha que loucura. Você imaginaria que há 10 anos a gente passaria programas matinais ou programas de notícias e conteúdos só falando de STF? Isso daí é uma coisa assim inimaginável. E vamos começar, né? A gente tem que falar do julgamento de ontem, do núcleo 3, né? E o Alexandre de Moraes, ele comandou o circo lá daquele Supremo Tribunal Federal e ainda ficou dando recado, né? Ele tornou 10 acusados aí se tornaram réus, e aquela mesma história que a gente já ouviu várias vezes, né? Grupo é acusado de executar ações táticas e pressionar por adesão das Forças Armadas. Ele ainda traz aqui, na primeira turma do Supremo, tem duas denúncias que não foram admitidas, mas basicamente o que ele está falando é do plano, né, que envolve os kits pretos. Inclusive, a gente vai mostrar a sustentação oral do Jeffrey Schichini, que foi impecável. A entrevista dele para o ICL foi melhor ainda, tá? Melhor ainda. Mas, olha só, a gente tem os réus, coronéis, coronéis, tenente-coronéis do Exército e um agente da Polícia Federal. E eu queria te ouvir, Satie, porque esse circo tem uma atração principal. E a atração principal para o Supremo Tribunal Federal é Jair Bolsonaro. Então a gente só vai ver o circo acabar com o deslinde desse julgamento e com a condenação deles, e eles estão avisando que eles querem julgar tudo até o final do ano. É importante lembrar isso, tá? O Cacai, ele dá entrevista toda santa hora, todo dia, esse cara não sai do ICL. E ele falou claramente no ICL, falou, o Supremo, a data que eles deram era outubro. Ele ainda adiantou, ele falou, eu acho que agora estão falando em setembro para o fim do julgamento, Satie. Olha, tudo que a gente vive hoje gira em torno do Supremo Tribunal Federal. A gente hoje abandonou as pautas do Congresso Nacional, seja na Câmara Federal ou no Senado Federal. A gente abandonou as pautas do governo, do Poder Executivo, isso diante de um dos maiores escândalos de corrupção da história, que é o escândalo do INSS. A cifra chega aí minimamente a 6 bilhões, mas se juntar empréstimo, uma série de coisas, já dizem que ultrapassa 90 a 100 bilhões em operações, tá? Não a corrupção propriamente dito, mas a operação. Então a gente não fala mais do Congresso, a gente não fala mais do Poder Executivo. Parece que o Brasil só tem um problema, que é o Supremo Tribunal Federal, onde essa instituição decidiu julgar simplesmente tudo. Qualquer assunto hoje termina no Supremo, evidentemente quando o assunto ele coloca a direita contra a parede, os conservadores contra a parede, os patriotas. Não foi diferente dessa vez, né? Eles estão agora condenando mais 10 pessoas. O ministro Alexandre de Moraes, de maneira vil e de maneira autoritária, ali colocando advogados contra a parede, advogados que gostam da prerrogativa de sua defesa, a defesa dos seus clientes, o direito também da sua própria defesa, na verdade, ali intimidando com um autoritarismo sem precedentes, dizendo que aquele tribunal, ninguém vai fazer bagunça no meu tribunal. Olha isso, ele é o dono do tribunal. Então, a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, ultrapassou todas as barreiras constitucionais, democráticas, de bom senso, sobretudo de razoabilidade. Tudo se julga no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, até briga de vizinho vai ser resolvido no Supremo Tribunal Federal, a entrevista coletiva, nós derrotamos o bolsonarismo, é o perdeu o mané, é tudo isso. Então a gente percebe hoje que a República Federativa do Brasil, ela já não está mais tripartida, ela é unipartida, digamos assim, né? Ou não, né? Não tem nenhuma parte, porque se tivesse pelo menos se fosse unipartida, seriam duas partes. É uma coisa só, e essa coisa só se resume em Supremo Tribunal Federal, onde
O ministro Alexandre de Moraes, que é o grande protagonista desse imbróglio e dessa vergonha que a gente está vivendo e crise institucional, simplesmente faz o que acha que tem que fazer, da maneira que tem que fazer, na hora que tem que fazer, e ainda antecipa, segundo fontes aí do ICL, que é o CACAI, que é o que transita hoje nos corredores do Supremo Tribunal Federal com cueca, samba, canção em taça de vinho, que aquilo ali para mim não é uma bermuda, é uma cueca de samba, canção em taça de vinho. Esse está dizendo que já existe aí uma tentativa de antecipar todo o processo de julgamento. Então, veja, a velocidade, o atropelo, né, das instituições, das prerrogativas, do devido processo legal, são margens cabalmente para um impeachment. E a gente vê hoje também, a gente faz uma crítica ao Senado Federal, que não se move, não fazem absolutamente nada para acenar. Eu não estou dizendo nem para frear, é para acenar. Ó, respeite, olha, tá demais, olha, esticou a corda. Nada disso acontece, Marco Antônio. Então a gente vê um Supremo Tribunal Federal protagonizando no Brasil, se sobrepondo a todos os outros poderes. E qualquer notícia de jornal do mundo, ou melhor, do Brasil hoje, o protagonista é o tema principal, ou seja, a manchete, e infelizmente é o Supremo Tribunal Federal, Marco Antônio. E o que você está colocando aqui, de novo, né? Essa conversa seria muito difícil a gente ter essa conversa há uns 15 anos, porque um vereador falando de STF, preocupado com ações do STF por conta de perseguição política e mais, invasão de competência. Quer dizer, sistematicamente você tem esses avanços e vou dar, assim, a letra para o pessoal, que eu já falei faz tempo, né? Depois que ocupa espaço, não retroage. Depois que ocupa espaço, ninguém dá um passinho para trás e fala, veja bem, exagerei. Poder é uma coisa bizarramente inebriante e quando o cara também não tem uma régua moral, e no caso dos ministros do STF é o que está acontecendo, parece que ninguém ali tem régua moral para absolutamente nada, a gente fica ainda mais na mão de um regime que só vai se fortalecer se nada for feito ou se nada acontecer de fato. E eu falo o tempo todo, né? Eu sou um reformista radical, a gente precisa reformar radicalmente a Constituição para tirar poderes desses caras, porque o problema não é só o STF, é como isso repercute no sistema. E olha que matéria interessante também da Revista Oeste aqui, né? Juristas e políticos reagem à fala de Moraes. Abre aspas, cospe na Constituição. Eu usei outras expressões, né? Ele cospe e urina na cara de todo mundo, porque se ele invade competência, se ele acaba com direitos e garantias individuais de cidadãos comuns, lá no Supremo Tribunal Federal, tá urinando na cabeça dos 594 parlamentares, independentemente deles apoiarem ou não as coisas que o Moraes faz, né, as ações dele, e de todos que votaram nos parlamentares e de todos que não votaram também, porque é completamente imoral o que ele está fazendo. E aí tem o Marcília falando, né, que engraçado como a STF está previsto na Constituição e ela foi elaborada por parlamentares representando o povo. Achei que o tribunal fosse nosso. Mas tem razão, ministro. Não é o povo o dono do circo. Aí tem várias matérias, né? Tem o Gil Diniz, a Érica Gorga, tem o Nicolas também, que fala sobre isso, que falou que ele cospe na Constituição. E eu quero aproveitar para passar um vídeo para você, meu querido Satier. Vamos ver esse vídeo aqui. Ok, Excelência. Preliminarmente, eu sei que Vossa Excelência, o ministro relator Alexandre de Moraes, fica um pouco incomodado com as defesas que trazem a questão da incompetência desse juízo. Eu não vou aqui dar aula de constitucional, direito penal, que até que os colegas que me antecederam já fizeram brilhantemente. Doutor, eu não fico nem um pouco incomodado. Não. Fique à vontade. Não, obrigado, então. Vou trazer fatos. E esse fato novo, essa tese nova, Excelência, é justamente uma decisão de Vossa Excelência em outra PET. Ele não fica nem um pouco incomodado, mas fala nos votos dele de maneira completamente incomodada. E tem mais ainda, Satier. Eu vou jogar mais um ponto para a gente falar agora, porque o nosso colega aqui do Fio Diário e querido amigo Paulo Figueiredo
Faz tempo que você fala com ele, Satye? Faz um tempo que eu não falo com o Paulo. Faz um tempo. Faz um tempo. O Paulo, ele ocupou um triplex na cabeça do Alexandre de Moraes e tem esse vídeo. A gente nem... Esse vídeo tem que ser devidamente degustado. Vamos degustar esse vídeo. Pode colocar aí o vídeo 2. E quem vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. A Procuradoria ainda detalha que o acusado, Bernardo Romão, também enviou mensagem para o réu colaborador Mauro César Barbosa, informando exatamente isso, para assistir o programa Pingo nos Is da emissora Jovem Pan, salientando que algumas pessoas lá seriam expostas junto com a carta. Detalhe ainda que o réu Mauro César Barbosa Cid afirmou que tinha conhecimento, o que corrobora exatamente o alinhamento da atuação da organização criminosa. Veja, que é muito importante isso que descreve a denúncia. Para e passo o alinhamento entre Núcleo 1, representado pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, e o Núcleo 3, que hoje estamos analisando. Eu mostro também as mensagens entre Correia Neto e Mauro Cid. Então quer dizer que o nosso querido amigo jornalista Paulo Figueiredo, ele era parte de uma grande organização criminosa, armada, golpista, porque WhatsApp e Pingos nos Is? É isso mesmo? É isso mesmo? Marco Antônio, não, quando eu olho essa sustentação do ministro Alexandre de Moraes, eu falo assim, definitivamente nós não temos a capacidade organizacional de fazer um golpe, cara. Núcleo 1, Núcleo 2, Núcleo 3... Cara, essa organização não existe da direita, cara. É um tracando farpa no outro, um discordando do outro. Isso não existe. Isso é inadmissível. É uma piada, literalmente, uma piada que a gente está vendo o ministro Alexandre de Moraes falando, inclusive, do nosso grande amigo Paulo Figueiredo, que não é golpista, que não faz atentado à democracia. Muito pelo contrário, é um homem que é um amante da liberdade, que está nos Estados Unidos hoje. Sim, está nos Estados Unidos hoje, porque não pode vir ao Brasil, porque se vier ao Brasil vai ser preso. Sim, foram as instituições que tiraram essa liberdade do Paulo Figueiredo, um brasileiro, filho, neto de um brasileiro, está morando em outro país forçadamente. Óbvio que por razões talvez de economia, de segurança, ele esteja lá porque quis, mas hoje não pode voltar ao Brasil. Então, essa organização, ou esse sistema organizacional que o ministro Alexandre de Moraes está expondo, definitivamente a gente não tem a capacidade de fazer isso. Eu não estou dizendo que a gente seja burro, eu não estou dizendo que a gente seja incompetente, mas a gente não tem a capacidade de ser tão organizado para fazer um golpe nessa estrutura que ele expõe. Ou seja, usaram muito a criatividade. E ele sabe do que eu estou falando, né? Use a criatividade, não é isso? Usaram muita criatividade para chegar no Kids Preto, para chegar no Núcleo 1, Núcleo 2, Núcleo 3. Gente, que é isso? Assim, fizeram uma trama. Eu vi um filme, para finalizar a minha análise, chamado Argo. Cara, um dos melhores filmes que eu vi é com Ben Affleck, né? Falando sobre a Revolução Iraniana. E ali alguns americanos ficaram presos dentro da embaixada dos Estados Unidos no Irã. E eles precisavam resgatar aquelas pessoas ali. Daí os caras foram para Hollywood, cara. Estúdio de Hollywood, e ali decidiram fazer um filme que na época era hypado, esse filme de Guerra nas Estrelas, essa coisa toda. Então decidiram criar um filme fictício, literalmente, com artistas fictícios, e esses artistas eram os agentes, foram lá para gravar esse filme, cara, um plano mirabolante. O filme é real, a história é real, e conseguiram resgatar os americanos que estavam presos na Embaixada dos Estados Unidos no Irã. Cara, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é um roteiro perfeito de um filme. Chamem um diretor de Hollywood, Ben Affleck, Mel Gibson, vem para cá, para o Brasil, porque dá um baita filme essa trama, e é evidente, é um filme de comédia, é uma piada, tá? Esse filme é uma piada, e é uma piada de muito mau gosto, diga-se de passagem. Então, Marco Antônio, é inadmissível a gente ver recursos públicos, porque o André Marcília disse muito bem isso aí, né? Você tem um Supremo Tribunal Federal que fora constituído pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional, ou seja, pelo povo.
E esse Supremo Tribunal Federal não representa o povo, graças a Deus, porque o povo não faz parte desse circo. Porque é uma piada de muito mau gosto. Pessoas sendo remuneradas, recebendo recursos financeiros absurdos para além do teto de gasto, para além do teto estabelecido pela Constituição, e simplesmente massacrando o povo, criando uma trama inexistente. E eu finalizo a minha análise dizendo isso. O Paulo Figueiredo alugou um triplex na cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Ele não dorme sem pensar e não acorda sem que o primeiro pensamento seja no Paulo Figueiredo. Lamentavelmente, o Paulo Figueiredo não vem ao Brasil, não é porque cometeu crime, não é porque cometeu invasão de divisa, nada disso. O Paulo Figueiredo não vem ao Brasil porque hoje, se pisar nessa nação dele, ele vai preso por causa da perseguição que a gente vive no judiciário brasileiro, Marco Antônio. A gente está em maio. Hoje é 21 de maio de 2025, Satier. 21 de maio. 6 anos de inquérito das fake news. 6 anos de inquérito das fake news, uma profusão de entrevistas. A gente vai fazer um contador também. O Enio Viterbo é um jurista que mora em Portugal, que fez mestrado em, acho que história, inclusive, mas é um baita jurista, é um cara muito preparado. Será que foi história que ele fez mesmo? Eu estava conversando lá com ele e agora me fugiu. E ele contou a quantidade de entrevistas do Gilmar Mendes recentemente. Acho que só esse ano foram 15. Não tem senador, Satier, que deu 15 entrevistas. Satier, você deu 15 entrevistas já, assim, para órgãos de imprensa? Você fala, órgãos de imprensa grande, CNN, essa grande, às vezes sem audiência, mas que tem a turma da bolha lá do UOL. Agora, tem, quer dizer, tudo dentro e fora dos autos está errado. E outra, é importante sempre frisar isso, eu sempre falei isso, né? A gente está lidando com um dilema que era comum na sala de aula, Satier. No primeiro ano da faculdade de Direito, o que as pessoas mais trabalham em sala de aula tem a ver com justnaturalismo, positivismo, que basicamente a gente tenta entender de onde vêm os valores, de onde vêm os princípios que emanam para o ordenamento jurídico e acabam sendo positivados. Positivar é transformar em norma jurídica a partir de um processo, de um rito formal que a gente cria no legislativo. Então, sim, os ritos são importantes. Por quê? Porque eles partem de outras premissas tão importantes quanto parlamentares eleitos, representação e legitimidade popular. Eu questiono, inclusive, o tamanho dessa legitimidade popular, porque tem estados que são subrepresentados. Minas Gerais é um estado que é subrepresentado na Câmara de Deputados. São Paulo também, na Câmara de Deputados, ele é subrepresentado. E a gente tem que fazer a regra de 3 básica, né? População do estado com relação à população total do país, número de deputados federais X e número de deputados federais 513. Você faz a regrinha de 3, básica, você consegue chegar no número aproximado. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo teria que ter mais de 120 deputados. Então, além desses problemas, existe uma concentração gigante de poder no Supremo, na União, para deliberar sobre pautas legislativas, o que acaba esvaziando a representação dos estados também. A gente tem uma briga grande para retomar o país, o povo, na minha opinião.